Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje presidindo essa mesa, que vai falar das mudanças na política fiscal brasileira no que se refere à negociação de tratados internacionais. Antes de começar propriamente o tema da nossa discussão aqui, eu queria agradecer a coordenação do IBDT pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui de volta a essa casa onde eu estudei e tive o meu primeiro contato com tributação internacional. Então, eu agradeço demais pelo convite, tá bom? Só para a gente dar um contexto da discussão que a gente está tendo aqui, o Brasil ele firmou o primeiro tratado internacional dele para evitar a dupla tributação no final da década de 60, tá? Obviamente, num contexto econômico que era muito diferente do contexto que a gente tem hoje. Na época, usou-se como base a Convenção Modelo da OCDE na sua redação daquele momento, com algumas derrogações importantes, obviamente, para garantir que fosse efetivado o princípio da fonte pagadora. Então, resguardar ali, tentar maximizar o direito do Brasil de tributar os rendimentos auferidos aqui em território nacional por residentes no exterior. Obviamente, muita coisa mudou de lá para cá, notadamente a internacionalização da economia e, como a gente viu no painel anterior, até a digitalização da economia, e isso, obviamente, tornou evidente o fato de que os tratados que a gente tinha, baseados naquela redação antiga dos anos 60, eles não funcionavam mais para enfrentar os desafios trazidos por essa nova realidade. E, obviamente, a Receita Federal do Brasil ela não está e nunca esteve, na verdade, alheia a isso. E a gente viu, ao longo dos anos, uma tentativa, uma movimentação do Poder Executivo se organizando com a Receita Federal aí, então, para a gente ir adaptando o texto dos tratados internacionais. Então, se a gente olha para os tratados internacionais mais recentes firmados pelo Brasil e até aqueles que foram sendo assinados depois dos anos 60, a gente vai ver ali algumas mudanças importantes. Eu acho que as principais, o que a gente consegue notar muito claramente, é ali, a gente já vê nos anos 90, a introdução de cláusulas anti-abuso, a introdução de cláusulas ali de beneficiário efetivo, limitação de benefícios, e, ultimamente, a gente fala até de novas tendências, né? Então, a gente tem um reforço na troca de informações, a gente vê uma importância muito grande da cooperação internacional, e a gente começa a falar dos tratados internacionais não só como um mecanismo para evitar a dupla tributação, mas para não permitir a dupla não tributação, que é garantir que, pelo menos em algum lugar, o contribuinte vai pagar a sua justa parcela de imposto, e aí a gente pode discutir o que é essa justa parcela de imposto. Mas a gente vê uma mudança muito efetiva nesse sentido. Também para garantir que o Estado brasileiro possa, em alguns casos, aplicar a sua própria legislação anti-abuso e não seja impedido pelos tratados internacionais. Então, a gente vai ver aí algumas cláusulas em tratados mais recentes tendo esse objetivo. Então, esse é o pano de fundo da discussão que a gente vai ter aqui. A gente conta com uma mesa, como vocês sabem, super qualificada para discutir o assunto, o professor Heleno Torres, Júlia, Ramon Tomazella, professor Kemenen e também o Ricardo, doutor Ricardo. E eu passo a palavra agora à Júlia, que vai ter essa tarefa de organizar aqui os nossos discursos e moderar a nossa discussão sobre o assunto. Obrigada. Obrigada, Priscila. Boa tarde a todos. Faço os cumprimentos da Priscila, também os meus. E vamos, antes de dar início, eu queria só reforçar que a gente está com o QR Code para fazer os seus questionamentos, para que a gente possa, no painel seguinte, então, endereçar melhor algumas dúvidas que forem ficando pelo nosso escasso tempo aqui. Então, para iniciar, a gente começa com o nosso convidado, né, Eric Cameron, que vem nos trazer um pouco, então, essa perspectiva da Holanda e talvez um pouco da Europa como um todo nos acordos de tributação com países emergentes e também trazer um pouco do lado prático e as discussões que a gente teve aí entre artigo 10 e 11 dos acordos. Por favor, com a palavra. Is it working? Yeah? Okay, great. Well, thank you very much, Louis, and the entire team for inviting me again.
I was here, I think, the first time in 2018. Well, 2020, we all know COVID prohibited us to come over, and I'm so happy that you are still allowing me to contribute to this wonderful Congress, and I want to congratulate you and the entire team already with a fantastic organization. Wonderful, absolutely fabulous. What will I try to discuss with you in the time allowed for me? Well, the tax treaties with emerging countries like Brazil. That is the approach, and from a Dutch perspective and a bit of a European perspective, because there's not much. But we will see. See whether it works. Yeah, what is the agenda? I try to get through some history with you, a Dutch tax treaty policy during, let's say, 40 years. Where came we from? Where are we now? There, Europe will also be involved, especially in respect of the UN Framework Convention. There you see that there is a EU approach. Is that a very promising approach? Maybe not. Next to that, I was also asked to discuss a current issue under the Brazilian-Dutch tax treaty. And we have an issue here on the classification of interest on net equity. I will address that, and I will be very transparent. I'm also an of counsel with EY, and I am in one of the litigation teams that is litigating and has won in the court of first instance, but the tax administration has appealed, so we have to go on. We will discuss the issues. You could say, yeah, you're biased then. That could be true. But on the other hand, I'm an academic. And for me as an academic, it's very important that I'm an independent academic. So I write all kinds of things which are not in the interest of EY clients. Has never been a problem. This is not a problem either in this case. Now it coincides also with my academic views on it. So there's no difference. Well, and then also a question was, hey, what are the challenges? What are opportunities? And I will be a bit provocative in this house. I will challenge you in this way. Do not implement Article 12b. But rethink of the interest allocation rules in respect of interest. And that comes partly very close to what João has advocated. What is source, for me, what is the origin of the interest income? And shouldn't that be leading in order to organize a legitimate claim on taxation of interest? Well, I hope I can do all of that in 25 minutes. So please help me. Main conclusions at the end. Promise. Well, a historical overview. Where did it start? Well, first, the policy was published in 1987. And I'm focusing on the relationship with developing countries. Was it addressed in that time? Yes. But what was the approach? The OECD approach was leading. Oh yeah, and to a certain extent, we take into account also the UN model. To a certain extent. So it did not play a very important role. But on the other hand, and that is also relevant again for the interest on net equity, the Netherlands is sympathetic in respect of tax-sparing credits for developing countries. And that is the big issue for the interest on net equity, whether you are in the Netherlands entitled to a 25% tax-sparing credit or a 20%. And that makes a huge difference, of course, in your return of investments. So you may wonder, and I already say it here, what is the map of 2022 where the agreement is that it should be classified as interest and not as dividend under the treaty? What is the interest of Brazil in that context? I understand the interest of the Netherlands, because you have to provide less tax-sparing credit than the 20% instead of the 25%. Well, if you look at 1996, that was a subsequent document on the tax treaty policy, well, you see that it is not moving much, but there is a bit more involvement
in this way that the Netherlands also participates in the ad hoc expert group. But that's more done at a personal title, and we are still in there. It starts a bit flowing, you could say, in 1998. There's more attention to the situation of the developing states. In this way, that also the attitude differs. Instead of monitoring whether there is a coherency between the UN model and the OECD model, there's more approach for what are the specific problems of developing states, and to talk with them, to include them. You could say maybe it was a start bit of thinking as an inclusive framework, if it's all inclusive nowadays. On the other hand, it also says, well, actually the UN model becomes less and less relevant. Why? Well, we have now positions also of non-OECD countries in the OECD model. So actually it says, well, the OECD model becomes even more important, which seems not to be very helpful in that approach if you take it very seriously, the position of developing countries. On the other hand, you see also that some elements of the UN model are taken into account. For instance, building sites, instead of the 12-month period under the OECD model, a 6-month period is already sufficient. A no-go area, and that is for a lot of developing countries maybe problematic, is a force of attraction. So the activities are not attributable to a PE, but nevertheless, profits are allocated to the PE. Well, that is not acceptable. The Netherlands said, well, if there are some things to be proven, we will discuss those rules, how to prove it, but not that you can allocate profits which are not connected, not instrumental to the business of a PE. Interest. And this you see here as a typical position of a capital exporting country. We want to get it all. Not a bit for what's called the source country, the paying country. No, we want it all. Like the US, export neutrality. And this is, I think, also one of the big issues in the relationship between OECD countries like the Netherlands and developing countries. The Netherlands is a capital exporting country, whereas developing countries are capital importing countries. And if you say the interest is all mine, that doesn't help the growth of developing countries, the economic growth. And later on, I will advocate that we should change that rule, and that is beneficial for developing countries. Royalties, it says, well, that should be allocated not to the state where the IP is used. No, that should be for industrial royalties, for instance, where it has been developed. Also in order to avoid excess tax credit positions. And for me, that's a relevant element in this way. Where has that IP been produced? Is that where it is used or where the research and development was done? And I will uphold the latter one. If you produce a machine and rent it out, I've never heard that rent should be taxed in the state where the entrepreneur using the machine, that it should be taxed over there in that country. From an economic perspective, it doesn't matter whether it's a tangible property or an intangible property. You just use property, assets, in order to produce new income in that entrepreneur, in that enterprise. So I have a lot of sympathy for that element. Well, in 2011, you see that the Netherlands is getting more and more aware of the specific position of the developing countries. What do you see? We want to have more tax treaties, the government says, with developing states. Why? Well, it will contribute to the economic growth of those states, but also
to self-reliance, that they can build their own economy and finance their own public goods and services in that respect. But on the other hand, also the legitimacy of those governments should be strengthened as such, not only in the tax position, but in general. And there's also a self-interest in this way that it provides legal certainty for Dutch enterprises and civilians, which is also relevant, of course, for investments. You want to be sure what is the tax costs when you invest. And also, you see here that the capacity building is already getting in to improve the tax systems of the countries, but also to improve the strength of the tax administrations, that there is sufficient expertise in this way. So domestic resource mobilization in that respect was already there in 2011 as well. So that's not something that was invented only recently. The Netherlands is getting much more involved in the informal task force on tax and development, and then also, which is connected with the strengthening of the legitimacy of the government, an integer and efficient tax administration is a requirement from the Dutch perspective of the government. Also, strengthening tax compliance, so try to mitigate tax evasion and that kind of things. That's also relevant. The revenue should come in. It's not only handing out an assessment, but also getting the money in. That's, of course, very relevant. Transparency and the exchange of information. That's also relevant, that you cooperate with each other. You see also that the Dutch position is slightly moving to more UN model, you could say. So the definition of permanent establishment, it can be a deviation, but only by exception. If it's necessary to have a final go, that, to come to the treaty itself. Before 2011, it was a no-go area. International shipping and air transport. Also there, you see that a limited source state taxation is allowed. Oh, sorry. And source taxes, the Netherlands is prepared to, to accept higher source state tax rates, source taxations than in other situations in respect of developing countries. But it gives also a warning. Higher source taxes may create an additional burden, lower return on investment, and can affect, and indeed, the level of investment, foreign investment in your country. So that should be taken into account. Well, the most recent document that we have is of 2020. And you see there is even more attention for the developing countries. The Sustainable Development Goals are leading. That's what the government tells us, at least. You may wonder whether it's always true, but that's the ambition. What do we see? The Netherlands thinks that the development in its tax treaty policy is beneficial for developing countries. The economic relationships between the Netherlands and developing countries will be improved. So there will be more investments from the Netherlands into developing countries because of the tax treaty policy, the government says. What should we do? Well, double taxation is killing, as we know. So that should be removed, but also tax avoidance and unintended use of tax treaties and tax evasion. Yeah, that's really relevant. Unintended use, which is different from tax avoidance. Nowadays, they mix it up, how should I put that politely? Very frequently. And also aggressive tax planning. What is aggressive? Tax planning and tax avoidance are sometimes also put on one pile. Well, they are different elements. Administrative cooperation, so effective dispute resolutions should be in place, and also exchange of information. And then again, and that's really, they really try to make an effort in that, strengthening the capacity of the administrations, the tax administrations, by bilateral and multilateral programs. And Joao, you are, as IBFD, also participating in those bilateral programs financed by the Dutch government, isn't it? So expertise is made available in that respect. Sorry, Joao?
This year not, but as a policy it is. Yeah. What you also see is here that the service permanent establishment is nowadays acceptable for the Netherlands. And I think that is a big step forward, where you do not need tangible assets for a PE, which is completely out of date. People create income. Tangible assets and offers not. So that's what the focus should be, I think. And that is a good development, I think, for developing countries indeed. International shipping and air transport. Well, it's a bit ambiguous what the government says. Is it only shipping income or shipping and air income? But by exception, it's willing to accept Article 8b, but then at a low rate. Dividend, interest and royalties, again, it emphasizes to accept higher source taxes in that respect, but also taking into account what the competitive position of the Netherlands is. What has been included in treaties with other Western countries. And also it opens up the door if countries, developing countries, want to change their policy and introduce higher withholding taxes, and they can prove that as a new policy, it will be taken into account as well. So it's not that stubborn anymore. And also it understands that gross taxation is easier to administer for tax administration in developing countries than net income. So that's also an element in that respect. Technical services, also an issue that was addressed already today. And I think the position is right in this way, that source state taxation should be allowed, but only if the services are carried out in that state. And here the restriction is to the poorest developing countries. I would say this should be the general approach. But not where they are paid from. That doesn't say that the income has been produced over there. You can pay from another state than where the entrepreneurial activities take place. For instance, if you have a PE, then the state of residence of the company is also entitled then to tax. Well, that should not be the case, I think. That's also a problem in Article 12b. However, and I'm not proud of our elections, and Joao is already smiling, but we have now, to call it mildly, a right-wing government. And to put it mildly, they seem not to be the most sympathetic government in respect to developing countries. So, what will happen? I don't know. But I hope that they stick to the 2020 policy and develop that further. But I'm very reluctant to say that that will be done. That is more or less what I wanted to share with you, the Dutch historical overview. So we are paying increasingly attention, I would say, to the special needs of developing countries. Is there a European tax treaty policy? The simple answer is no. It's to the competence of each individual member state to develop its own tax treaty policy. The exception to the rule is the topic that has been discussed this morning already by Patricia and also by Natalia, the UN resolution on the promotion of inclusive and effective international tax cooperation at the United Nations. Yeah, that's quite a development, I would say. There you see, if you are, and that's my personal view, if you are neglecting as OECD the position of a lot of countries around the globe, especially also developing countries. At a certain time, those countries will say, enough is enough. We don't think that we are represented sufficiently and that our needs and interests are taken into account sufficiently. I think that is the reason, maybe the main reason why we have now that initiative at a UN model. On the other hand, if I look at the developments now, the risk is, I think, and Patricia is very positive on the developments, and I think Natalia also, I'm more reluctant because what you now see seems to be that developed countries and their interest
may not be taken into account sufficiently in order to come to a consensus. And you may adopt the terms of reference by a large number of countries. But if at the end of the day, no tax treaties will be concluded between developing countries and developed countries, a lot of efforts will be produced, like in the BEPS projects, where we invested billions of hours of people, of money, in systems that may not fly, like Pillar 1. Is that what we want? Or should we be more pragmatic and listen really to each other? And take each other's interests seriously? And not only your own interest, given them the highest priority, and forgetting the other ones. So where the OECD and the countries, the G7, G20, did do that, I think, in respect of developing countries, it seems to be that the roles are now upside down. So I'm more pessimistic. Well, certainly, if you look at the position where the EU member states got together, and they are very, very skeptical, to put it mildly. They start, of course, being polite. There's a desire to promote efficient and effective process at the union level in the area of international tax cooperation. Who can be against that? No one. I'm not. And to promote stability, certainty within the international architecture. But is that the architecture of the OECD countries, the capital exporting countries, or a new international architecture? The European Union is not clear on that. But then it starts to be a bit skeptical. The terms of reference of this framework are crucial, and then it should clarify and determine the future work, including high-level commitments and procedural rules. There you already see, well, the way that the decision-making process is going on now, we do not like it. Should there be something different then? And there should also be clarity on that convention. Is that an international treaty, yes or no? It seems to be yes. And the importance of, and here it comes again, consensus-based decision-making. We want to be heard, and we want to be part of the decision-making process. So they are skeptical. Discussions on the associated work, so it should not copy or redo the work that has already been done by the OECD, the G7. Actually, then you are saying, hey, we should stick to the system as it is, I think. Maybe not. And there are concerns regarding the simultaneous development of early term protocols. And the EU makes suggestions to include domestic resource mobilization, capacity building, fostering tax compliance. 2 minutes. My God! Well, I've conveyed much of my messages. But that implies that digitalization of the economy is not on the agenda for the EU. Well, I will skip that one and briefly come to the map that has been developed by the competent authorities between the Netherlands and Brazil. And what is the problem? As said, the classification. Is it interest or dividend? Well, if you look at the Brazilian laws, tax laws, accounting laws, civil laws, the income is income from shares on equity, not debt claims. The same is true for the Netherlands. So if you apply the interpretation rules, then the domestic laws prevail of the applying state, in this case for the taxpaying credit, that's the Netherlands, then it is a dividend. But even if you take the context, including the Brazilian law, it is also income from shares. So there cannot be, and I will skip the rest, there cannot be a problem in this way. The map cannot be valid because you can only have a map if there are doubts or difficulties. There are no doubts. It is income from shares, or at least other corporate rights. And therefore, I think that the map is invalid and should be ignored, not only for the past, when it was before 2002, but also currently. Well, we are litigating, and the Court of Appeals must say,
a bit more. Just a few words, if you allow me. And I connect with Joao's approach, the interest. Where should it be allocated? Well, for me, the principle of origin is decisive for a legitimate claim for any income, so also for interest income. And what is the origin? Because what we heard this morning, it should be fair, it should be equitable. But how to assess whether an allocation of tax jurisdiction is fair or equitable? I think you have to base it on principles. And here the principle of origin is, for me, leading. So where is the substantial income producing activity carried out? And I thought when the BEPS started in 2015, yes, the OECD understands what I mean, because I already advocate that since 2001 in my PhD. And what's the origin of income? Human beings, the intellectual element. And if you follow that, you can get rid of PEs, tangible assets, not relevant. You get service PEs if people are working in that state. And that's also for interest. Who is producing the interest? Not the creditor. He's lying on the beach, making a phone call to the bank. Hey, did they pay? Yeah, did they pay? Another bottle, please. But the entrepreneur paying the interest, he is originating the interest income, adding the value. So if we would allocate the interest income unrestrictively to the state where the entrepreneur carries out its activities with the same tax costs as with respect to profits, you take out the incentive also to finance companies with debts instead of equity. And that will strengthen not only the enterprise, but also the economic infrastructure of that state. And I think especially developing countries, which are dependent on corporate income tax to a large extent, and if there would be no drain anymore on tax jurisdiction in respect of interest, that would be beneficial, much more beneficial than, I will stop within 15 seconds, than introducing Article 12b, because then 12b is only looking at from which state is the royalty paid, not where the income is produced. And again, think of the comparison between intangible property and machinery. Economically, they are the same. They should also have the same treatment. This is briefly what I wanted to share with you. There are a lot of slides. I don't know whether they are made available after the Congress. Well, you can have a look at it, and you can always contact me in Tilburg. Thank you very much for your attention. Obrigada, Eric. Se der tempo, a gente volta com algumas perguntas e tinha ainda vários slides para complementar. Mas passando agora, então, acho que o que o Eric traz aqui é uma perspectiva de incerteza no novo governo, mas que o anterior era num sentido de mais investimentos em países em desenvolvimento e a importância de cláusulas anti-abuso, que é um pouco do que o Ramon, então, agora vai nos trazer. Deixa eu passar aqui. Na apresentação dele, sobre essa perspectiva das cláusulas anti-abuso. Acho que tem aquele lá, na verdade. Então, com a Ramon Tomanzello. Boa tarde a todos. É uma honra falar nesse Congresso de Direito Tributário Internacional do BDT. Queria agradecer ao professor Chuei, ao professor Rodrigo Maito e ao professor Luiz Flávio pelo convite. Cumprimentar meus colegas de mesa. É um desafio falar na frente do professor Heleno Torres e do professor Eric Cameron. O professor Heleno foi meu professor aqui na Faculdade de Direito e o professor Eric Cameron no LLM em Viena. E também cumprimentar a Júlia, a Priscila e o Ricardo, meus colegas de mesa. Bom, o tema que me foi atribuído envolve as medidas anti-abuso nos novos acordos de bitributação, e eu optei por falar daqui porque eu estava com dificuldade para ler os slides ali da mesa. E, basicamente, qual era a nossa política
em relação às regras anti-abuso nos acordos de bitributação no período pré-BEPS. Nós tínhamos, então, um antigo preâmbulo que falava que o objetivo do tratado era evitar a dupla tributação da renda e combater a evasão fiscal. Nós tínhamos o conceito de beneficiário efetivo, inspirado, né, na cláusula que foi trazida na Convenção Modelo da OCDE de 77, que basicamente queria lidar com a questão de interposição de pessoas entre a fonte e o beneficiário do rendimento, essas pessoas que não teriam, né, o poder de usar, gozar e dispor do rendimento em caráter próprio, tendo, então, a obrigação de repassá-lo a um terceiro, como os casos de agentes, representantes, fiduciários e mandatários. Nós tínhamos uma cláusula de salvaguarda em alguns tratados, como Peru, México e África do Sul, que basicamente diziam que as disposições do acordo de bitributação não impediriam que os estados aplicassem as suas regras de CFC e de subcapitalização domésticas. Tínhamos cláusulas específicas anti-abuso em alguns tratados, como México, Israel, Turquia, Venezuela e Rússia, que basicamente autorizava que os estados contratantes negassem acesso aos benefícios convencionais diante da comprovação de abuso. E tínhamos o mecanismo de troca de informação, que desde 1928 vinha sendo desenvolvido como uma alternativa para os estados, diante da constatação que, como eles iriam conceder benefícios convencionais e ter um potencial impacto na arrecadação, eles teriam que ser mais rígidos no combate à evasão fiscal. Então, esse era o cenário que nós tínhamos, basicamente, de forma resumida, no período anterior ao BEPS. E, nas novas tendências, nós temos um preâmbulo, que agora fala que o objetivo dos acordos de bitributação é evitar a dupla tributação da renda, mas sem criar oportunidades para a tributação reduzida ou ausência de tributação. O professor Baez publicou recentemente um artigo questionando a eficácia desse preâmbulo, que eu recomendo que todos leiam. Nós temos uma cláusula de salvaguarda limitada para as entidades transparentes. Então, basicamente, essa cláusula prevê que, nos casos de acesso a benefícios convencionais por entidades transparentes, essa cláusula não vai impedir um Estado de tributar os seus próprios residentes, que é para lidar com aquela situação específica do exemplo 16 do Partnership Report. Temos um período mínimo de detenção de ações de 365 dias para que sejam aplicadas alíquotas reduzidas para os dividendos, que é basicamente uma cláusula para evitar aquelas estruturas de venda das ações com cláusula de recompra ou aluguel de ações, né, as operações de barriga de aluguel. Período de 365, que é o chamado look-back test para ganho de capital. Como vocês sabem, na Convenção Modelo da OCDE, nós temos, no artigo 13, parágrafo 4º, uma cláusula que, no caso de venda de ações que derivem mais de 50% do seu valor de bens imóveis localizados no estado da fonte, o estado da fonte pode tributar. E o que acontecia era que se fazia uma capitalização com outros ativos que não bem imóveis para diluir esse mais de 50% do valor e evitar essa tributação. Então, esse look-back test, ele fala, olha, se durante 365 dias anteriores à venda, esse valor chegou no limite de 50%, essa cláusula é aplicada. Nós temos a cláusula de Principal Purpose Test, que foi endereçada hoje de manhã pelo professor André, que basicamente permite que os estados contratantes neguem acesso a um benefício convencional se um dos principais propósitos da transação for ter acesso ao acordo de bitributação, a menos que a concessão desse benefício seja de acordo com o objetivo e a finalidade da cláusula. Temos uma cláusula de LOBI simplificada, como no Tratado de Singapura, que é basicamente uma regra mecânica de acesso aos benefícios convencionais. Então, nós temos testes de controle societário e erosão de bases tributáveis, temos testes de benefícios derivados, testes de condução ativas de negócio e uma cláusula de alívio discricionário. E temos o método do crédito. Então, o Brasil vem paulatinamente substituindo aqueles tratados em que havia cláusula de isenção pelo método do crédito, porque ele dificulta situações de dupla não tributação da renda. Então, a primeira constatação aqui, que vai ser importante para a conclusão final, é que nós temos um aumento dos mecanismos que estão à disposição dos estados nos acordos de bitributação para combater situações de abuso. E aí, o próximo passo que eu gostaria de dar aqui é, basicamente, olharmos dois casos singelos que foram julgados no CARF antes da aplicação dessas regras,
para posteriormente verificar qual seria o impacto dessas regras nesses casos. Então, o primeiro caso é um caso da Ambev, que basicamente ela tinha um investimento numa sociedade que estava no Uruguai, a Escol, e durante os períodos de 99, 2000 e 2001, a Escol apurou prejuízos. E aí, em 2002, quando ela estava apurando lucros, a redomiciliação ocorreu em 22 de dezembro de 2002, então, antes do fato gerador de tributação dos lucros do exterior, à época, pelo artigo 74 da MP 2158, que era em 31 de dezembro, ela redomiciliou para a Argentina, que tem ainda acordo de bitributação celebrado com o Brasil, para invocar a proteção do artigo 7º. O CARF entendeu que, nessa situação, ele aceitou a redomiciliação do Uruguai para a Argentina, aceitou a compensação de prejuízos, mas disse que o acordo de bitributação ele só poderia ser aplicado para os resultados que foram gerados na Argentina, então, a partir da mudança em 22 de dezembro. Então, ele criou um mecanismo de aplicação pró rata do acordo de bitributação, ainda que o fato gerador pela legislação doméstica acontecesse apenas em 31 de dezembro. E esse foi um mecanismo, né, que foi adotado, muito provavelmente por conta de uma falta de uma cláusula anti-abuso no Tratado Internacional. O segundo caso, também bastante conhecido, é o caso da JBS. A JBS constituiu uma holding company na Dinamarca, que detinha investimento em outras jurisdições, como Reino Unido, Ilhas Madeiras, Egito, entre outras jurisdições. E esse tratado, como vocês sabem, tem uma cláusula de incompatibilidade, que ele prevê expressamente no artigo 23.5, tinha, né, na redação à época, os lucros não distribuídos de uma sociedade anônima de um Estado contratante, cujo capital for controlado total ou parcialmente por um residente do outro Estado, não poderão ser tributados nesse último Estado. Então, os lucros não distribuídos não poderiam ser objeto de tributação. A própria administração tributária, na solução de consulta COSIT 18 de 2013, reconhece que, nesses casos, não seria possível aplicar a regra de tributação automática dos lucros do exterior. A JBS, então, usando esse tratado, ele não tributava, né, os lucros dessas entidades no exterior, fazendo a consolidação dos lucros no primeiro nível, que era a entidade na Dinamarca. E a solução do CARF foi que, na ausência de uma cláusula de anti-abuso, um Estado não poderia aplicar unilateralmente uma regra anti-abuso. E aí se menciona na decisão, o efeito de uma norma anti-abuso, em regra, é apenas negar a aplicação de qualquer norma do acordo de bitributação para quem dele estiver abusando. Não é cabível que um signatário aplique unilateralmente uma norma anti-abuso de lege ferenda, sem que ela esteja no tratado, para desconsiderar a personalidade jurídica de uma holding. E a decisão adiciona, uma norma anti-abuso não pode ser aplicada unilateralmente. Trata-se de medida que deve ser acordada antes entre os Estados contratantes. E aí, diante daquela constatação inicial de que nós temos novas ferramentas à disposição dos Estados para combater o abuso, a gente poderia pensar, a solução desses casos seria diferente se, por exemplo, aplicássemos a cláusula de Principal Purpose Test? E aí, como eu mencionei, essa cláusula prevê que um benefício poderá ser negado se for razoável concluir que um dos principais propósitos era ter o objetivo do tratado. Até aqui, muito provavelmente, nas duas situações, nós diríamos que um dos principais objetivos era ter o benefício convencional. A redomiciliação do Uruguai para a Argentina pode ter outras razões, mas o tratado provavelmente foi um fator que desempenhou um papel relevante. E, na questão da Dinamarca, a cláusula de incompatibilidade que impede a tributação automática dos lucros do exterior também pode ter desenvolvido um papel relevante na escolha daquela jurisdição. Mas aí, nós vamos para a parte final da cláusula, que fala, a menos que seja demonstrado que a concessão de tal benefício nessas circunstâncias estaria de acordo com o objeto e propósito das disposições da Convenção. E aí que nós voltamos para aquela discussão histórica em torno do Treaty Shopping, que o professor Chueri escreveu a tese dele, que foi publicada em 1995, né, no livro de Planejamento Fiscal por meio dos acordos de bitributação, e nós voltamos à situação inicial de que os Estados podem ter visões diferentes a respeito do Treaty Shopping, e visões e graus de tolerâncias diferentes em relação ao abuso. Se a gente pensar no primeiro caso, em relação à redomiciliação para a Argentina, sob a perspectiva da Argentina,
ela passou a ter uma nova pessoa jurídica sediada naquela jurisdição que pode, eventualmente, trazer investimentos para aquele país. Sob a perspectiva da Dinamarca, ainda que os investimentos tenham sendo canalizados por outra jurisdição, vai haver distribuição de dividendos, fluxo financeiro por aquele país, que também pode ser algo que o país pode querer atrair. Então, os países, naturalmente, têm visões diferentes em relação ao treaty shopping, em relação ao grau de vinculação que uma entidade deve ter com a jurisdição para que ela possa pleitear os benefícios convencionais. E esse cenário mostra, na minha leitura, que nós temos uma tendência de adoção de mais medidas e de regras que pretendem ser mais rígidas no combate ao abuso, mas nós continuamos numa situação que é muito difícil distinguir quais são as transações legítimas e quais são as transações artificiais, quais transações merecem proteção pelos acordos de bitributação e quais transações deveriam ser combatidas. Nós temos regras muito abertas, flexíveis e com elevado potencial de sobreinclusão, que podem ser aplicadas a situações que não atendem às justificações subjacentes a essas cláusulas. Temos uma questão de um baixo ônus probatório, porque basta que seja razoável concluir que há uma situação de abuso para que a cláusula possa ser potencialmente aplicada, uma necessidade, então, de observância do devido processo legal, e uma incapacidade do contribuinte saber previamente se ele vai ter ou não acesso a esses benefícios convencionais, algo que, usando a expressão do professor Humberto Ávila, fere a calculabilidade normativa. Então, diante desse cenário, como os tratados eles são instrumentos que são celebrados pelos Estados para trazer segurança jurídica, a ideia que está por trás é que o tratado não é alterado tão frequentemente como a legislação doméstica, ele é feito para durar longos anos. A Priscila mencionou que os nossos primeiros tratados foram celebrados no final da década de 60 e estão aí até hoje. Então, se a ideia é trazer segurança jurídica, cláusulas anti-abuso abertas como essa não contribuem para esse objetivo. Então, diante disso, a minha sugestão seria que essas aplicações de regras anti-abuso, como uma cláusula de PPT, uma cláusula aberta, ela tivesse sujeita a uma concordância dos dois Estados contratantes. Então, os dois Estados contratantes chegassem a um consenso de que aquela situação é abusiva e, por isso, não merece a proteção dos acordos de bitributação. Como nós estamos em um cenário com grande avanço tecnológico e um grande aumento da cooperação dos Estados, eu acho que essa seria uma solução possível e que não entravaria a atividade de fiscalização dos Estados. E, com isso, a gente teria uma redução da margem de discricionariedade e, consequentemente, maior segurança jurídica. Era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado a todos. Obrigada, Ramon. Agora, então, após ver um pouco a questão da cláusula anti-abuso e principalmente a aplicação no CARF, que acho que traz uma questão prática de como o Brasil tem, pelo menos o CARF tem aplicado, eu passo a palavra para o professor Heleno Torres, para trazer um pouco mais, então, a política fiscal brasileira dos acordos de bitributação. Boa tarde a todas, a todos presentes. Fico muito honrado de voltar aqui nesse congresso, o 10º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional do Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Queria saudar o professor Chueire, querido colega do departamento, meu caríssimo anterior chefe de departamento, a quem eu sucedi. Também o professor Ricardo Mariz de Oliveira, todo o grupo dirigente do Instituto, por esse magnífico encontro. E, igualmente, aqui, dizer que a Priscila e a Júlia, é uma alegria estar ao lado de vocês aqui. Logicamente, uma mesa muito importante quanto ao seu conteúdo, que saúdo a todos em nome de vocês. E queria destacar que gostei muito da sua exposição, Ramon me antecipou e me tirou a necessidade de falar da política tributária, dos acordos com relação justamente à parte de planejamento tributário. A primeira questão que se coloca é: o Brasil possui uma política tributária internacional? Quando em 95 eu publiquei um livro, aliás, 96,
um livro sobre pluritributação internacional sobre as rendas de empresas, me preocupava muito essa ausência justamente de uma política tributária, até porque não havia naquele momento uma tributação da renda mundial no Brasil, né? Somente com a entrada em vigor da Lei 9.430 e a 9249, nós passamos então a ter algumas regras no Brasil sobre tributação internacional. Depois, essas regras foram acumulando regimes específicos, controladas do exterior, os preços de transferência já vieram na original, mas foram aprimorados, depois subcapitalização. Porém, a legislação brasileira nunca se preocupou em afirmar, e muito menos a Receita Federal, qual é a sua política tributária internacional. Equiparar residentes a não residentes no exterior, dar um tratamento de import neutrality, export neutrality. Sequer nas motivações dos atos administrativos isso aparece. Pelo contrário, aparece muitas vezes contradições entre o que a COSIT declara nas suas interpretações e aquilo que aparece nas motivações de textos legislados. Então, o Brasil nunca se preocupou com uma política fiscal internacional. Aliás, o grupo que atua na Receita Federal, e diga-se de passagem, um grupo de excelência, até bem pouco tempo, absolutamente limitado a 2 ou 3 pessoas, né, que conduzia tudo isso, o fez, eu diria, quase que heroicamente, a construção dos pilares disso que nós conhecemos hoje como pelo menos uma estrutura, né, da tributação internacional no Brasil. Mas isso começou a ser modificado a partir, mais ou menos, de 2018 em diante. Não é? Eu participei de vários momentos de discussões sobre leis relativas a questões de tributação internacional. Elaborei uma parte significativa da Lei Geral de Repatriação de Ativos em 2016, participei da reforma da legislação de preço de transferência em 2013, e esse grupo sempre se mostrou muito aberto a um diálogo produtivo e consistente. Porém, foi justamente a partir do momento que o Brasil passa a pensar no ingresso na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que, de fato, tem-se ali um debate onde a Confederação Nacional da Indústria, diversos outros players começaram também a interagir com a Receita Federal nesse cenário de diálogos com a OCDE, que o Brasil, então, começa a se preocupar, sim, em demarcar com mais clareza uma política fiscal internacional para o Brasil. E, nesse ponto, realmente, eu diria que Cláudia Pimentel, enfim, diversos auditores importantes da Receita Federal deram uma contribuição muito positiva, né, para esse avanço. Entretanto, eu diria que essa construção, ela começou a perder forças justamente quando o Brasil aceitou se submeter a alguns regimes. Eu não quero, de maneira nenhuma, assumir aqui uma posição de politização desse tema, mas de algumas posições de alinhamento com um determinado governo específico no exterior, e que depois que sai esse presidente do mandato, o Brasil, então, perde completamente seu apoio junto ao OCDE para prosseguir com esse propósito. E a verdade é que hoje, penso eu, o Brasil não vê maiores interesses na retomada desse diálogo. Mas há fatores vários envolvidos. O primeiro é que o Brasil sempre foi alinhado com a ONU, a Organização das Nações Unidas, que é continuidade da Sociedade das Nações, sempre afirmou o princípio da fonte como seu critério de tributação. Então,
eu passei 6 anos, recentemente, 2016 a 2015 a 21, participando dessas atividades do Conselho Social e do Comitê de Experts da ONU, e pude perceber que, de fato, ali é o palco dos países em desenvolvimento e que tem a preferência pela tributação, pelo regime de fonte. E naquele momento, o então secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, né, evidentemente, votava sempre em coerência com todos os demais países, africanos, latino-americanos, do leste europeu e etc., que tinham uma expectativa de proteção da fonte, em detrimento da residência. E o Brasil se manteve sempre nessa lógica, não é? Apoiar e assumir as posições da OCDE naquilo que interessa, ou seja, quando a residência interessa. Para quê? Para a tributação de lucros no exterior, para a tributação de preços de transferência, não é? Mas nunca para serviços técnicos, por exemplo. Porque, nos casos de serviço técnico, o que interessa? Interessa a fonte. Interessa tanto que o Brasil não admite firmar um acordo de dupla tributação com os Estados Unidos. Interessa tanto que o Brasil não admite voltar à mesa de negociação de tratados com a Alemanha. Por quê? Porque a balança comercial de serviço técnico é completamente desbalanceada. Nós pagamos muito mais royalties para o exterior do que, logicamente, recebemos. Então, não há equilíbrio. E, se não há equilíbrio, não há interesse de acordo. Só que um tratado para evitar dupla tributação vai muito mais além do que uma discussão de fonte de um rendimento pontual. E, para isso, você tem protocolos. Não é? Recentemente, firmou-se no Superior Tribunal de Justiça algo que, para mim, é inimaginável, não é? Sob todos os pontos de vista. Porque a Procuradoria da Fazenda Nacional sabe que existem os protocolos de muitos anos. Entretanto, isso é muito recente, coisa de pouco mais de 4, 5 anos, começa uma discussão sobre, bom, então temos que aplicar os protocolos com a mesma eficácia das convenções internacionais para evitar a dupla tributação, e essa discussão vai até o ponto que agora praticamente se torna uma jurisprudência consolidada no STJ, que, nos casos onde há serviços técnicos com transferência de tecnologia, aplica-se o regime de royalties. Sem transferência de tecnologia, mas com protocolo, aplica também o regime de royalties. Quer dizer, uma insanidade a todo custo, mas isso mostra o quê? A falta de uma clareza normativa sobre esse ponto. As reformas brasileiras se sucedem, uma a uma, e não se cumpre o artigo 2º das convenções para evitar a dupla tributação, porque o Brasil deveria, a cada momento que reformasse a sua legislação sobre subcapitalização, lucro no exterior, preço de transferência, sobre o que fosse, teria que voltar a sentar a mesas com os países e informar as mudanças da sua legislação tributária. Informa? Não informa. Não informa. E por quê? Porque não há uma política fiscal internacional. É preciso que isso comece a ser debatido e construído no Brasil. Recentemente, por esforços, e eu quero destacar aqui o trabalho de Daniel Loria nesse sentido, a Lei 14.754 começou, então, um novo processo. Deu origem a uma nova discussão. Do Brasil, então, assumir uma posição clara sobre todos os rendimentos. Afinal de contas, sobre as estruturas do exterior, fundos no exterior, etc. Qual é o tratamento tributário que se deve aplicar? Pronto. Então, aí chegamos a um regime. Isso é um exemplo que tem que ser acompanhado. Ora, e por que isso não foi comunicado aos países com os quais o Brasil mantém tratado internacional para que, na interpretação dos todos os artigos relacionados a rendimentos de pessoa física, isso seja aplicável? Não se sabe. O silêncio é favorável, porque no silêncio eu posso pegar o contribuinte na próxima esquina, eu posso autuar o contribuinte, o incauto que não soube aplicar o tratado, porque não há interpretação que é integralmente transferida ao contribuinte, que o contribuinte previamente interpreta a lei e o tratado, a administração tributária tem a posição confortável de ficar 5 anos pensando
se aquela interpretação que o contribuinte deu é aceitável ou não do seu ponto de vista de interesses arrecadatórios. Não é? Essa é a técnica que, infelizmente, nós utilizamos. Então, eu diria às senhoras e aos senhores que hoje eu não vejo o Brasil interessado em ser membro da OCDE, mas o Brasil é um key partner da OCDE. O Brasil, eu diria, sinceramente, se eu fosse presidente da República, talvez eu repensasse, porque o custo orçamentário de participar da OCDE é altíssimo. E se eu tenho os mesmos benefícios como key partner, quase que gratuitamente, para que eu vou me associar a uma entidade que depois eu tenho que gastar uma fortuna para ser sócio de um clube de rico, né? Só para dizer que sou parte daquele clube, estou fora, né? Mas eu acho que a OCDE tem sim muita coisa a contribuir com o Brasil. Eu defendi, continuo defendendo que o Brasil em algum momento se torne membro da OCDE, mas talvez agora o mundo esteja em tantas mudanças, tantas e difíceis mudanças, que talvez o Brasil possa refletir mais sobre esse ponto. A reforma tributária da renda está por vir. Nós teremos, a partir do ano que vem, estamos fechando a reforma tributária do consumo, começaremos os debates sobre uma reforma tributária da renda, tributação de dividendos, juros sobre capital próprio, questões relativas à tecnologia, tudo isso será trazido, e, mormente, também a tributação de pessoa física, que, acredito eu, mudará muito. Isso necessariamente deve envolver um grande diálogo com todas essas questões relacionadas com a OCDE. Na aplicação dos acordos de dupla tributação, aí é que realmente a falta de clareza da política fiscal, política tributária internacional brasileira, fica gritante. É gritante. Em todos esses anos, o Brasil nunca deu um aceno ao contribuinte do que entenda por estabelecimento permanente. Nunca. E o contribuinte aplica estabelecimento permanente, muitas vezes, tremendo de medo. Porque o estabelecimento permanente, ensina Chueire lá no IBDT, ensinam todos aqui, Rodrigo, todos. Estabelecimento permanente não é só o material, não é aquele que tem uma fixação, não é uma filial, mas uma subsidiária, onde tenha toda uma operação específica, com pessoas, máquinas, etc. Não, pode ser um representante, pode ser uma pessoa, pode ser um sujeito que atua em nome e por conta daquela empresa. Ele pode realizar operações triangulares com outros países. Ele pode ter várias funções. E esse contribuinte não tem a segurança jurídica de aplicar o seu tratado internacional junto com a lei interna, porque o tratado nunca é aplicado isoladamente. Em matéria de sujeição passiva, ele precisa da cláusula 3.2, porque aqueles conceitos que não forem expressamente declarados no texto, e qualificados no texto, o estabelecimento permanente é qualificado no texto, mas aqueles outros deverão ser interpretados em conformidade com a legislação interna. Porém, muitas vezes, o próprio texto sobre o que é estabelecimento permanente faz remissões integrativas ao texto do direito interno. E aí, como se faz? Na ausência de um conceito fundamental e primaz para a resolução dos conflitos de dupla tributação internacional, que é o estabelecimento permanente. A questão dos royalties, nós continuamos, está aqui o professor Hugo de Brito Machado II, Hugo, nós continuamos, você não era nascido, nem eu, com uma legislação que trata de royalties da década de 50, quando se trazia, começaram a vir para cá, professor, as primeiras fábricas de automóveis. E essa legislação da década de 50 continua sendo a referência sobre questões de tributação de royalties. Quando o mundo é pura tecnologia, Ramon. Qual política fiscal existe nisso? Nós temos que dar certeza, previsibilidade ao nosso contribuinte. Não chamo aqui de nosso contribuinte o contribuinte brasileiro, chamo o nosso contribuinte o residente e o não residente. Todos aqueles que queiram atuar no Brasil precisam saber a lei
e a conformidade dessa lei com o direito estrangeiro, com os acordos para evitar a dupla tributação. Essa é uma das grandes tarefas que a administração tributária brasileira tem o dever de entregar para o contribuinte brasileiro numa reforma tributária da renda. Método de crédito. Os contribuintes fazem declaração de crédito num exercício, tem que examinar se foi aplicado, se foi cobrado. O sujeito praticamente só consegue compensar crédito no Brasil 2, 3 exercícios depois. Isso não acontece em nenhum país do mundo. O crédito é reconhecido no ano do exercício. Troca de informações. Nos pareceres que me chegaram sobre troca de informações até hoje, eu só encontrei ficha expedition. É a administração tributária pedindo informações a um fundo no exterior para pegar as pessoas que estão naquele fundo de uma forma... Me manda as informações aí. Contra o artigo 5º expresso do acordo multilateral, que diz que só se pode pedir informações quando há sujeito determinado. Ficha expedition não pode, é proibido. E aí, por que se faz isso? Por falta de uma legislação que diga como fazer uso do acordo de troca de informações. Criaram um acordo de troca de informações, mas esqueceram de fazer um regulamento interno sobre como aplicar o acordo multilateral de troca de informações. Procedimento amigável. Nós temos uma legislação de transação tributária que avança dia a dia. Nós temos discussões sobre arbitragem tributária, nós temos vários mecanismos para resolver conflitos, né, com tratados internacionais. E temos espaço, sim, de discussões de procedimento amigável com a Receita Federal. A pergunta é, afinal de contas, esses procedimentos, procedimento amigável, estão em conformidade com aquilo que a OCDE tem debatido ultimamente? Entendo que não. E para ficar no meu exato tempo, uma outra questão que é fundamental, urgente e de segurança jurídica da aplicação dos acordos internacionais é uma clara sinalização da Receita Federal sobre uma interpretação estática ou dinâmica dos acordos. Quando interessa, aplica interpretação estática, olhando o acordo e o artigo lá da época em que foi firmado. Quando não interessa, vamos aplicar a última versão dos comentários da OCDE, não é? Especialmente e notadamente quando se aplica medidas para antiabuso. Não é? Então vamos buscar aqui, olha, está aqui na última versão dos comentários da OCDE, mas na prática, quando não interessa, a interpretação é estática, literal e sem nenhuma mutação no tempo. Então, isso me parece incoerente. E quando nós falamos de uma política fiscal internacional para o Brasil, eu também acho que aqui há um dever de manifestação clara sobre quando se aplica a interpretação literal e, logicamente, estática, e, obviamente, quando eu posso utilizar, não é, os comentários, como veio recentemente, inclusive, dito de forma expressa nas motivações da legislação de preço e transferência, que aí está certo, e eu concordo. Não é? Por quê? Porque aí o contribuinte já sabe que ele pode se socorrer daquele instrumento. E eu também vou interpretar o artigo 9º com base nessa motivação. Então, vejam, isso não é uma crítica, Ricardo, à Receita Federal, no sentido de dizer que tudo é falha. Não, é de demonstrar que isso traz prejuízo para o fisco brasileiro, que arrecada menos do que deveria arrecadar, quando impede ou cria dificuldades para que investidores tenham clareza e certeza e previsibilidade sobre o direito aplicável e traz prejuízo a todos nós quando precisamos gastar horas e horas de debates e discussões inúteis, quando isso poderia ser vencido com uma boa e adequada legislação em vários desses aspectos. Obrigado, um belo congresso a todos. Obrigada. Então, agora,
passo a palavra para o Dr. Ricardo. Deixa eu pegar só um minutinho. Que tem a dura tarefa aí de trazer um contraponto da Receita, claro, mas acho que também como alguém que está à frente de várias renegociações e que pode trazer um pouco essa visão de talvez uma política fiscal que tem sido agora, como o doutor Heleno trouxe, uma nova discussão, uma nova era aí que tem talvez iniciado na Receita. À frente, talvez seja um pouco demais. Eu participo das negociações, mas não sou eu quem define a agenda. Eu gostei da sua apresentação, Helena, não se preocupa, não. Professor, eu vou fazer um panorama geral dos tratados e tentar conciliar comentários que eu anotei ao longo do dia aí, de alguns pontos específicos. Eu vou apresentar primeiro como eu interpreto, né, uma dinâmica de como um padrão de como os tratados eram interpretados, os valores envolvidos e como isso foi se refletindo nas políticas. E depois eu vou comparar com o que a gente tem hoje em dia. Eu entendo que puxando a apresentação do Zilvetti, logo de manhã, do professor Zilvetti, que exista um regime internacional. A palavra regime é derivada, na verdade, de um ramo inteiro de estudos e de relações internacionais, chamado teoria de regimes, que pouca gente conhece, mas ela foi feita principalmente na década de 80, desenvolvida, sobretudo, usando insights de microeconomia. Então, tem análise, se forem pesquisar os artigos, tem análise de que os Estados se preocupam com interesses, às vezes eles se preocupam com poder, às vezes eles se preocupam com ganhos absolutos ou com ganhos relativos. E em alguns momentos, os Estados, nos regimes, eles também se preocupam com o que outros Estados estão fazendo, com os valores que vão mudando, com as convicções. Por exemplo, qual o dano que minha política está causando no outro parceiro. Então, que foi o que foi refletido pelo professor Eric, como foi evoluindo, se tornando mais, ele usou a palavra considerate, considerate em português é mais... levando em consideração mais o interesse dos outros países em desenvolvimento, progressivamente mais flexível, a ponto de, recentemente, a Holanda aceitar renegociar tratados por conta disso. Então, eles restringiram a perspectiva de maximizar os interesses próprios e levaram em consideração os interesses dos outros países. Todos esses elementos eu vou pincelar por alto aqui, e depois, no final, mais seguindo para o final, falar um pouco das mudanças que a gente implementou ao longo do tempo, recentemente nos tratados, não ao longo do tempo. Bom, talvez tenha ficado um pouco pequeno. Eu interpreto que o regime tributário internacional, que é basicamente composto ou derivado de um conjunto de tratados, ele é regido por alguns princípios, e princípios na teoria de regimes, eles são convicções de fato, de causalidade ou de retidão, ou seja, o que é correto fazer. Por exemplo, harmful tax competition não seria mais, hoje em dia, aceitável fazer. Causalidade, um diferencial tributário entre países, uma diferença de alíquotas muito grande entre países, fomenta e estimula planejamentos tributários. E convicções de fato, por exemplo, que países em desenvolvimento são mais suscetíveis a danos de planejamento tributário. Como que evoluiu o regime tributário internacional? Numa primeira fase, eu costumo falar que entre o começo da década de 20 até 60, havia essa obsessão com liberalização, uma certa confusão entre a liberalização do comércio de bens em si e como que isso se comparava com a liberalização ou com os tratados de rendimento. Havia uma certa confusão que eles provocariam efeitos similares, e não é bem assim. A liberalização de bens provoca especialização dos países, enquanto a liberalização de rendas pode provocar, simplesmente por ser muito mais móvel, provocar a erosão da base tributária. Uma segunda fase, entre a década de 60 e 97, começaram a perceber que
a liberalização promovida em tratados provocava efeitos disfuncionais. Então, começaram a surgir discussões sobre tax havens, treaty shopping, e foi ali que começaram a surgir algumas regras anti-abuso, normalmente inseridas pelos Estados Unidos, que são um player hegemônico na tributação internacional. Normalmente, a gente copia boa parte do que os Estados Unidos fazem algumas décadas depois. Nessa época, nesse período, entre a década de 60 e 97, quando surgiram os reports, a gente percebe que os estados entendiam que os benefícios tributários deveriam ser concedidos ou repassados para os contribuintes, por meio de matching credit, por exemplo, isenções e etc. E treaty shopping seria aceitável. A partir de 98, a gente passa a crer, existe, de novo, convicções sobre causalidade, de fato, ou do que é correto a fazer. A partir de 98, são lançados alguns relatórios que começam a combater treaty shopping, abuso, etc. E isso começa a se refletir. A partir de 98, por exemplo, fica muito difícil o Brasil negociar matching credit tax sparing nos tratados, por conta desses relatórios que já vinham, que foram elaborados pela OCDE no final da década de 90. Em 2009, a gente tem de novo uma mudança de valores, uma mudança de interesse, e com a crise financeira começamos um novo estágio das relações internacionais na tributação, do regime tributário, focando em intercâmbio de informação, inicialmente. Depois, em 2013, vem o BEPS, com alguns princípios de transparência, etc., aumentando a tributação na residência e, em alguma medida, aumentando a tributação na fonte, por exemplo, com discutindo regras de subcapitalização, regras contra instrumentos híbridos, por exemplo. E agora eu diria que, a partir do BEPS 2.0, dessa discussão entre Pilar 1 e Pilar 2, a gente aumenta ainda mais a convicção de que os tratados não restringem a tributação na fonte, por meio de uma CFC aumentada, chamada Income Inclusion Rule. E, por outro lado, os países da fonte começam a perceber, olha, se você está tributando aí, a gente não concede mais isenção, a gente não concede mais matching credit, então eu quero recuperar essa tributação de volta na fonte. Então, os países começam a reclamar também, nos foros internacionais, começam a pedir mecanismos para recuperar essa tributação na fonte. Aí surgem várias regras, como o STTR, que não foi mencionado aqui por enquanto, o QDMTT, ou DMT, QDMT, tem múltiplas nomenclaturas para isso, que é uma forma de neutralizar ou aumentar a tributação na fonte, uma tributação mínima na fonte, modificações nos artigos de ganho de capital. Então, o que eu quero dizer? Que houve essa mudança ao longo do tempo, passando da ideia de manter um benefício fiscal nas mãos dos contribuintes. Depois a gente percebeu que isso causava muitos problemas, muitos planejamentos, e a gente começou a migrar para o método do crédito. E depois, já mais recentemente, além de migrar para o método do crédito, os países da fonte pensam, olha, já que você vai tributar sempre aí, na residência, no âmbito da residência, então eu também quero recuperar essa tributação, porque já não faz mais sentido eu deixar de tributar na fonte. E surgem com isso várias iniciativas. A última, eu diria, é, no âmbito da ONU, a tentativa de colocar como um dos early protocols a tributação de serviços. Eu entendo que faça parte desse contexto. Agora, puxando para a parte mais específica. Eu diria que, de forma geral, a prática dos tratados, já que a gente não tem uma política, a prática dos tratados brasileiros, eu diria que tem grande influência do modelo da ONU, ou várias das práticas que a gente adotou eram até anteriores a modelos, acho que começaram até antes dos modelos da ONU. Um aspecto bem peculiar da nossa prática é que o protocolo no Brasil, a gente costuma explorar realmente o protocolo como uma parte integrante do texto, porque ele, mesmo à luz da Convenção de Viena, ele é um instrumento feito no mesmo instante da Convenção, então ele pode conter regras específicas, exceções, regras de interpretação, esclarecimentos, etc. Algumas semanas eu estava negociando um acordo, a gente chegou ao 20º item no protocolo, esclarecendo aspectos da legislação doméstica, esclarecendo como interpretar
elementos. E no protocolo, a gente vai chegar nesse ponto em um dos dias, talvez no último dia, a gente também costumava, no passado, colocar a referência à tributação de serviços técnicos e assistência técnica, sem haver menção a esse requisito de transferência de tecnologia. O último ponto que eu marquei ali é que a evolução da nossa prática, ou da política, da prática dos tratados, reflete essas convicções, essas crenças de causalidade, do que é correto a fazer, do que funciona, vindas da comunidade internacional, de estudos, enfim. A gente anda muito em linha com o que acontece. Não é idêntico, não precisa ser idêntico, mas anda muito em linha. Mudanças que a gente adotou. Primeiro, por obrigatoriedade, por um compromisso político, nós colocamos todos os padrões mínimos do BEPS nos tratados, a partir de 2016, 2017, e uma boa parte, tudo que foi possível negociar, das recomendações. Padrões mínimos são mexer no preâmbulo, colocar que o título da convenção abrange também o combate à elisão fiscal, além da evasão. Pelo menos a PPT ou uma LOB detalhada, não havendo uma LOB detalhada, uma PPT e uma LOB simplificada, e alterar, atualizar o artigo de procedimento amigável. Esses são os padrões mínimos. Além disso, a gente adotou a saving clause, acredito que em todas as renegociações. A saving clause, a parte boa de falar por último, eu pedi para falar por último, falaram que é uma prerrogativa do fisco. Eu gostei da piada. A saving clause, eu entendo que ela não se aplica nos nossos, pelo menos não foi essa a intenção, ela não se aplica apenas a entidades transparentes. Aqui é uma discordância do Ramon. Voltando. A gente atualizou PI, por exemplo, Dependent Agent PI, agora ele não precisa negociar o acordo, ele pode simplesmente ter um papel principal na condução do contrato. Aqui é um ponto que conversa com a apresentação do professor Eric. Todos os tratados brasileiros fazem referência à qualificação da lei doméstica para itens adicionais, tanto de juros como de dividendos. A gente não segue o padrão da ONU. A ONU excluiu essa referência ao tratamento da lei doméstica, tratamento residual. E foi por isso que a gente negociou aquele procedimento amigável, basicamente o Art e eu. E nós entendemos que aquilo não seria exatamente a melhor qualificação para o JCP, seria realmente a do artigo de juros, até porque o artigo 10 também faz referência à qualificação da lei interna, da qualificação tributária da lei interna, não a qualificação da lei societária, a qualificação da lei tributária doméstica. Na nossa lei tributária doméstica na fonte, JCP não é juros, é até discutível se é um corporate right. E no artigo 11 de juros, a qualificação, a gente tem a referência ao tratamento da lei doméstica também para outros tipos de instrumentos. Itens de rendimento, na verdade. Nós não colocamos o artigo 12A em todos os acordos, mas entendemos que a cobertura é basicamente idêntica ao que a gente já tem nos protocolos, porque alguns países simplesmente preferem não colocar o 12A ou entendem, o 12A da ONU, desculpa, que é Fees for Technical Services, porque alguns países preferem não ter. Por exemplo, a Holanda não gosta de colocar o 12A nos tratados, então eles preferiram manter a referência à tributação de serviços técnicos no protocolo como nós temos hoje em dia. E acho que vou ter que avançar. Artigo de offshore, ganho de capital é algo bem peculiar também na nossa convenção. A gente mantém uma tributação ampla na fonte, que, lendo exatamente o que está lá, permite até a tributação de ganho de capital indireto, etc. Bom, agora a parte final, 5 minutos. Na nossa negociação, a gente fez refletir
a gente fez refletir nas negociações mais recentes, especialmente após 2017, a gente fez refletir os padrões mínimos e, com isso, a ideia da PPT. Por que a gente, da PPT junto com uma lobby? Por que a gente não usou só a PPT? Porque não funciona. A prática dos países, mesmo na Europa, é muito escassa. Os países têm muita resistência, muita dificuldade em aplicar a PPT. Então, a gente preferiu conciliar, complementar com a lobby. Volta e meia, a gente mexe no texto da lobby, então ela varia de um acordo para outro. Ponto número 2, sobre a ideia de que, já refletindo a ideia mais recente de que tratados não devem ser usados para dar benefícios a partes em terceiros países, não devem promover treaty shopping, etc. A gente tem, via de regra, já faz uns 20 anos, a gente tem uma referência no protocolo de que os tratados não restringem a aplicação de leis domésticas que combatam o abuso. A redação, que é o segundo item ali, escrito regra de prevalência da legislação anti-abuso doméstico. Alguns países entendem que eles nem precisam disso, que eles poderiam emitir SARS, o nome disso é SARS, Specific Anti-Avoidance Rule, que eles poderiam emitir regras específicas anti-abuso e elas se sobreporiam ao tratado. Num país como nos Estados Unidos seria mais fácil, agora em outros países com alguma tradição um pouco diferente, isso já seria um pouco rechaçado. Então, para evitar esse tipo de discussão, a gente sempre coloca essa referência genérica. Ela varia, o texto desse dispositivo varia, alguns países já perguntaram se a gente quer enumerar quais seriam as legislações anti-abuso, etc. A gente nunca enumerou, talvez enumere em um que estamos renegociando agora, que eu acho uma boa ideia. Um próximo ponto que eu sempre gosto de levantar é que os comentários ao artigo 1º tratam muito bem, já deve ter mais de uma década, talvez umas 2 décadas, a relação entre a legislação anti-abuso e os tratados. Primeiro, a regra geral anti-abuso, ela pode ser doméstica ou prevista no tratado. A regra geral anti-abuso, a GAR, General Anti-Avoidance Rule, prevista no tratado é basicamente a PPT, mas existem variações, a PPT que saiu do BEPS. A regra geral anti-abuso na legislação doméstica, ela pode ser legislativa, isso está bem claro nos comentários, ou ela pode ser derivada de julgamentos jurisprudenciais. E, em boa parte dos países, ela é, de fato, uma regra jurisprudencial. Começou assim nos Estados Unidos, então, onde eu sei, na França, em vários países. Às vezes, ela pode até acabar sendo regulamentada posteriormente, mas ela surge frequentemente, a regra geral anti-abuso, ela surge como uma regra de jurisprudência judicial. E os comentários refletem a ideia, a gente pode discutir se são comentários válidos ou não, os comentários refletem a ideia que regras gerais anti-abuso, tanto nos tratados quanto, basicamente, na lei doméstica, deveriam prevalecer face ao tratado. Uma outra forma, pouco usada no Brasil, eu diria, de combate ao abuso, também prevista no tratado, é o endereçamento ou descobrir onde fica a residência fiscal da pessoa jurídica. Isso eu nunca vi ser feito. Basicamente, é identificar onde está o local de administração efetiva. A gente vai agora teria que discutir qual é o conceito da lei brasileira. Concordo que tem alguns elementos de insegurança jurídica. Ou mesmo utilizar o conceito de estabelecimento permanente para combater situações de abuso. Por fim, um outro tema tratado nessa parte dos comentários contra abuso, que vale a leitura, novamente, é de que é o conceito ou a ideia de que o abuso do tratado poderia também ser caracterizado como abuso da lei interna, ou de que a interpretação de quando e como surge uma obrigação tributária seria um tema da lei interna e não um tema do tratado. Enfim, agora eu quero fazer só uns últimos comentários sobre o 25, nós atualizamos o procedimento de MAP, eu concordo com o Heleno, de que acho que ainda há coisas a melhorar no MAP, mas, frequentemente, os contribuintes entram com pedidos que não cumprem os requisitos. Entram fora do prazo, entram com relação a pedidos em relação aos quais já tem discussão ou decisão judicial ou decisão no CARF, e isso tudo viola padrões. Só
nem sempre o contribuinte sabe dos padrões que estão em documentos da OCDE. Nós passamos a colocar o artigo 9.2 e 9.3 da ONU, porque achamos, não por ser necessário, mas por achar que isso traria algum incentivo para as empresas, traria uma melhora na visão do país. Nós excluímos o método da isenção, porque virava discussão sobre CFC, por onde a gente ia receber dividendos, se era dividendo isento, se era, etc., deemed income. E, por fim, a partir de 2019, que foi quando eu voltei de Viena, a gente parou de incluir cláusulas de nação mais favorecida. Basicamente, temos pouquíssimas cláusulas de nações mais favorecidas, porque eu passei a defender a ideia de que não vale a pena sair renegociando o tratado às custas de colocar um monte de cláusulas de nação mais favorecida. Aquilo ali se torna uma situação insustentável. O dia que mexer em um tratado, acabaria causando um efeito dominó em toda a nossa rede e um custo muito grande. Então, basicamente, também recentemente nós excluímos, se vocês perceberem, tem algumas negociações que foram até terminadas nesse período, mas de que eu não participei. Acabou o meu tempo. Acabou o meu tempo. Obrigada, Ricardo. Realmente o tempo aqui é o nosso inimigo, né? Mas, enfim, acredito que já tenha esclarecido boa parte da prática, né? Como tu mencionou, talvez uma prática do fisco. Acho que foi um excelente painel, acho que foi bem esclarecedor e a gente sai cheio de dúvidas. Aqui recebemos várias, então a gente tem no próximo painel a oportunidade de esclarecer parte delas. Acho que uma em especial de interesse do Eric em ouvir a resposta, em contribuir também com o seu pensamento. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade, principalmente do IBDT, em me colocar aqui numa mesa desse naipe, né? E eu aqui podendo mediar, então, esse debate que a gente teve tão rico. Eu agradeço, obrigada, e agora temos o painel do Q&A, então.